Seguimos com a nossa reportagem do Pedro Garcia. Agora vamos acionar mais uma vez a Bia Formans, que ela entrou conosco logo na abertura do programa. Agora está no Corpo de Bombeiros, porque aconteceu nessas últimas horas uma situação muito triste, chocante, em que trabalhadores ficaram intoxicados. Estavam trabalhando no serviço de limpeza de uma caixa d'água aqui em Criciúma. Bia, me parece que isso não é tão raro assim, né, Bia? Mais uma vez agora, boa tarde. Oi, João, verdade. Boa tarde para você novamente, também para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Por isso que a gente está aqui, para falar um pouco dessa situação, explicar o que aconteceu, como que foi feito esse atendimento do Corpo de Bombeiros e principalmente entender de que forma que a gente pode evitar situações como essa, né? Esses dois homens aí que estavam trabalhando nesse trabalho de impermeabilizar uma das caixas d'água aí desse edifício do centro de Criciúma na noite de ontem, acabaram ficando presos, gerou todo um transtorno e por conta disso a família também é muito preocupada. Para evitar situações como essa, a gente fala agora e conversa com o subcomandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, o Major Renan Fernandes, que está aqui do meu lado, para entender um pouco mais sobre como que aconteceu isso e também como evitar situações como essa. Major, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Primeiro, queria pedir para que tu nos contasse o que aconteceu, de que forma que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência. Nós fomos acionados para fazer o atendimento de duas vítimas masculinas que estavam no interior de uma caixa d'água e dentro de uma edificação multifamiliar. De pronto, nossas guarnições deslocaram, tanto a viatura Autobomba Tanque Resgate como o ASO, e realizaram um procedimento de retirada, utilizando o equipamento de proteção respiratória, nesses casos que a gente tem, ou seja por contaminação ou por outros motivos, que a atmosfera não esteja adequada. Então foi utilizado equipamento de proteção respiratória, também os materiais e equipamentos da doutrina de salvamento à altura, e foram removidos as duas vítimas, sendo prestados os atendimentos pré-hospitalares correspondentes, e conduzidos até o ambiente hospitalar. Perfeito. A gente tem algumas imagens para você que está nos acompanhando, para acompanhar um pouquinho, O Major narrou um pouco de como que aconteceu essa ocorrência e você está vendo também esse vídeo disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, de como que aconteceu essa ocorrência. Major, como que foi assim? Foi rápido esse processo? Eles estavam conscientes, inconscientes? Como que foi esse atendimento? A gente não conseguiu verificar o tempo, que eles ficaram ali desacordados em si, mas que necessitaram do socorro. Mas todo o trabalho, desde o início que eles começaram a fazer o procedimento até o final, que durou cerca de 13 horas, Então, isso é um período bastante longo, Felizmente, as duas pessoas foram resgatadas com vida, mas é uma situação que chama muita atenção, E é um risco bastante grande nesses tipos de locais, que nós chamamos de espaços confinados, na qual há necessidade de ter todo um preparo, um curso específico para trabalhar nesses ambientes, que são ambientes muito hostis, e que com certeza podem levar o óbito do trabalhador em poucos minutos. Um assunto bem preocupante para a gente continuar falando desse assunto. Quais são as principais diretrizes de prevenção para que a gente evite que isso aconteça mais vezes aqui na cidade? Isso, para você que está nos assistindo, nós temos a instrução normativa do Ministério do Trabalho, a IN 33, que trata justamente sobre locais de espaço confinado, dizendo o que é o espaço confinado em si e a capacitação que a empresa e o trabalhador deve possuir, ter o conhecimento específico daquele risco que está ali no local, se é um local que tem água parada, que tem algum produto químico. Então, através dessa IN 33, é que as empresas conseguem fazer o trabalho de maneira adequada, utilizando os equipamentos de proteção individual, os EPIs adequados para cada tipo de situação, de forma a que os riscos daquele local ali serão gerenciados e que não comprometam a vida do trabalhador. Isso é importante porque ao contratar essa empresa, também a pessoa, o consumidor, acaba tendo a garantia de que não vai ter nenhum problema disso no edifício, por exemplo, Major? Isso, aí acaba se trabalhando, as empresas com risco aceitável, ou seja, por mais que seja um ambiente hostil em si, mas desde que sejam tomadas as medidas de precaução, de prevenção, aquele risco ele é considerado aceitável e pode ser realizado o trabalho. Então, a orientação, principalmente do Corpo de Bombeiros, para os síndicos em si e para as edificações, precisa fazer uma manutenção no local, num telhado, num fosso, num subsolo, que tenha esse cuidado de contratar uma empresa que realmente tenha o conhecimento específico, Às vezes as empresas acabam se preocupando só com o orçamento menor, de menor valor, mas é importante também saber que a empresa tem esses conhecimentos e tenha condições de fazer o trabalho, com
condições de segurança também. Perfeito. Major, essa é uma ocorrência comum, não tão comum? Como que vocês avaliam esse tipo de ocorrência aqui? Não é uma ocorrência comum de acontecer, mas acontece com uma certa frequência, né? E isso com certeza acende o alerta, não só nesses tipos de locais, como foi a ocorrência de ontem também, mas várias outras situações, até envolvendo a parte de trabalho em altura, né? Que aí seria a IN35 do Ministério do Trabalho, que também é correspondente. Mas são ocorrências que o Corpo de Bombeiros faz a capacitação constantemente, né? Que não são raras as vezes que nós somos acionados por esses tipos de ocorrência. Perfeito. Obrigada pela participação. Subcomandante aqui do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, Major Renan Fernandes, que nos ajudou a entender um pouco mais de como que aconteceu a ocorrência, né, João? E nos dando todas as instruções aí necessárias, principalmente para os síndicos, pessoas responsáveis por contratar esse tipo de serviço, para que tenham um olhar atento a partir de agora para evitar esse tipo de situação preocupante para todos os envolvidos, né? Volto contigo aí no estúdio. Pois não. Obrigado, Bia. Muito importante esse tipo de intervenção para justamente mostrar o quão grande é o risco, muitas vezes. Não que tenha sido esse o caso, mas às vezes a contratação por contratação, pelo mais barato, como disse o subcomandante, acaba trazendo um prejuízo. É o barato que sai caro. Repito, não estou me referindo a esse caso, não estou dizendo que esse foi o caso, mas é muito comum ocorrer isso. Você aí na sua casa, quando trata, por exemplo, de eletricidade, de outros assuntos, você contrata um especialista? Ou você é tanto de mete a mão em tudo, faz absolutamente? Às vezes, também isso acontece. Então, nunca é demais lembrar que nós precisamos ter todos os cuidados necessários.